Oi, gente! E hoje é dia de Quadro Mais Verde. Eu estou aqui com João Sabino, ele que é de Fernandópolis, está aqui em Votuporanga com um espaço maravilhoso, é arquiteto, paisagista, maravilhoso seu espaço. Nós estamos aqui conhecendo, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre plantas resistentes, com esse corre-corre do dia a dia, não é todo mundo que tem tempo para cuidar, né? Seja bem-vindo! Muito obrigado, eu agradeço a visita de vocês aqui no nosso espaço. Então, como você falou, né, hoje existe uma preocupação muito grande em termos de plantas mais resistentes, com essa crise toda de água, essa falta de chuva que cada vez está mais presente aí no passar dos anos, né, que a gente tem acompanhado. Então tem uma preocupação muito grande em termos de como vai irrigar, como vai molhar um jardim, o que vai se gastar de água no jardim. Então a procura por plantas que são mais resistentes a isso tem crescido muito. E aqui nesse espaço a gente criou um espaço com esse tipo de vegetação. São plantas que elas são nativas de regiões desérticas, de deserto mesmo, aguentam meses sem precisar molhar, desenvolve muito bem, então a pessoa não tem tempo, vai viajar, não precisa se preocupar, que esse tipo de planta sobrevive muito bem com a falta de água, com a falta da rega, né? Bom, com o conhecimento, gente, acabou aquela preocupação de pedir para o vizinho, quando você for viajar, ó, deixar a chave, falar, ó, molha minhas plantinhas, né? Aqui, pelo que você estava me falando, tem planta que dura até 6 meses sem molhar. Sim, 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 tem planta, porque o que acontece numa região de deserto, né? Passa quase um ano sem chuva e vem depois uma chuva muito torrencial, que é onde elas armazenam essas águas e depois, durante o resto do período de seca, elas estão com usam essa água que elas armazenaram durante o período da chuva. Então, é assim, mais ou menos que ela trabalha como as suculentas que você né, já mostrou, né? Então é dessa família aí que a gente está falando. E são plantas que a gente pode tanto usar em vasos como no chão, em jardins no chão. Lógico que uma planta que você planta direto no chão, o desenvolvimento dela é muito maior, né, ela tem espaço para tá desenvolvendo, e no vaso não. E quando plantado em vasos, se preocupar também bastante com a adubação, porque estagna dentro do vaso, né? Vai estar faltando essa adubação, o substrato, com o enraizamento da planta no vaso, ele vai acabar, digamos assim, mais rápido. Então se preocupar muito com essa adubação. Não quer dizer que a planta que precise pouca água não tem que ter cuidado nenhum. Então se preocupar com a adubação. E pelo fato desta planta não ser de uma região nativa dela, né? A gente está falando de não precisar regar muito, mas a umidade de uma região como a nossa é muito maior do que a umidade de uma região desértica. Então às vezes pode acontecer de aparecer um fungo. Então não é uma planta artificial, né? Então tem alguns cuidadinhos também que a gente tem que ter com a adubação, prestar atenção se não aparece um fungo. Nós temos uma planta aqui que é a babosa excelsa que está ali, se você prestar atenção, está cheia de abelhinhas nas flores dela. Né? Então essas abelhinhas às vezes elas prejudicam um pouco a planta, então ter esses cuidados, todas elas têm que ter cuidado. Essa precisa de menos cuidado com a rega, né? Você economizaria um pouco de água nisso, digamos assim, num jardim com plantas como essas. E o tamanho do vaso? É importante? O tamanho do vaso tem que ser proporcional com a planta. A gente tem que sempre saber como essa planta ela é quando adulta. Porque às vezes você compra uma planta lindinha, pequenininha, é a mesma coisa de um cachorro. Você compra um filhotinho super pequenininho, ele vira aquele cachorrão, né? A planta é a mesma coisa. Você compra uma mudinha pequena, mas você tem que saber como ela vai se comportar. Lógico que no vaso ela vai desenvolver muito menos do que no chão. Mas às vezes, se for uma planta muito vigorosa, ela acaba estourando o vaso com as raízes dela. Então saber procurar com quem você está comprando essa muda, como ela vai ser quando ela crescer, o desenvolvimento, se ela é de sombra, se ela é de sol, né? As características dessa planta é muito importante para ela desenvolver bem onde você está pensando em colocá-la. Certo, e elas são muito bonitas, né? E ela pode ser colocada também dentro de casa, fora, como que funciona? Toda planta de sombra, a gente costuma, né, de sombra ou de sol ou meia sombra. Não existe uma planta que seja para dentro de casa. Quando ela está na natureza, ela é uma planta que gosta de lugar sombreado. Então, toda planta, mesmo que seja de sombra, precisa de muita claridade, né, para o desenvolvimento dela. Então é muito importante procurar saber onde essa planta vai estar no vaso dentro de casa. E a rega também. Se a planta está dentro de casa, ela precisa de menos rega. Se está em vaso, ela precisa de menos rega, porque o vaso não tem muita, ela não vai ter muita evaporação dentro do vaso, ele acumula mais água. Eu costumo dizer para os meus clientes, né, que é melhor você pecar por falta de água do que por excesso de água.
Certo. E aqui quais são as plantas que nós temos? Você poderia citar pra gente? Ó, aqui atrás da gente a gente tem o agave palito, que é uma planta que eu gosto muito, o dasilírio, que é outra planta também que eu sou apaixonado, um cacto candelabro, né? Na parte de lá nós temos a iuca azul, que é uma planta que agora é a queridinha dos projetos, e também aquela aloe excelsa, que é uma babosa, que é da família da babosa, que é uma planta que já tem os seus 40 anos aí, né, que tá bem bonita ali, toda florida. Trabalhamos com a yuca também, um outro tipo de yuca, que é a elefantips, que a gente colocou nessa lateral aqui, que também é uma planta que precisa de muito pouca água. Uso muito ela em ambiente interno. Nossa, maravilhoso. O ambiente aí que você montou, preparou aqui pra gente, espetacular. Obrigado. Parabéns. Adoramos a dica, né, pessoal? Muito obrigada pela participação. Olha, esperamos você mais vezes aqui no nosso quadro, viu? Com certeza, é só chamar que a gente está aqui falando um pouco de verde. Bom, gente, não tem mais desculpa para falar que não dá para ter uma planta por conta de tempo. Tá aí a dica. Espero que vocês aproveitem e caprichem aí no teu espaço. Um beijo, até a próxima.